Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje nós vamos estar falando com você sobre o profeta Natã, o profeta que confrontou o rei Davi no seu pecado. Fique comigo até o final deste vídeo e aprenda dessa história, aprenda dos princípios, dos valores que o profeta Natã deixou para a nossa geração. Eu sou o pastor Francilei e se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa um like para fortalecer o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer com a palavra de Deus e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você conhece. O profeta Natã foi um personagem bíblico de grande importância no passado. O seu ministério foi desenvolvido nos tempos do rei Davi. E o profeta Natã, ele ficou conhecido na Bíblia Sagrada por confrontar o rei Davi quando ele adulterou com Batseba e também matou seu marido, o Urias, que era soldado do rei Davi. Assim como o profeta Natã, ele confrontou o pecado de um rei, nós, como profetas do Senhor, nós, como homens e mulheres de Deus, também temos que confrontar o pecado no nosso tempo moderno, que estão tentando colocar como coisa normal, como coisa relativa. E muitos dos profetas do Senhor, querendo agradar o homem, querendo agradar pessoas importantes, querendo agradar reis, querendo agradar governos, presidentes, prefeitos, pessoas que estão em eminência, não confrontam o seu pecado. Mas o profeta Natã deixou este exemplo para nós, que somos homens e mulheres de Deus, em confrontar o pecado. Não somente confrontar o pecado. O profeta Natã, através de uma parábola, provocou o rei Davi, provocou o seu senso de justiça, sem o próprio rei Davi saber que o profeta Natã estava falando dele mesmo. E quando esse senso de justiça do rei Davi foi provocado, o profeta Natã disse que estava falando do pecado dele, do adultério que ele tinha cometido com Batseba e do assassinato que ele tinha feito do seu marido, Urias, que era soldado do seu exército. E com isso, o profeta Natã levou através do Espírito de Deus o rei Davi ao arrependimento. Davi reconheceu imediatamente o seu pecado e se arrependeu do seu pecado e foi para o pó. Ficou sem comer e sem beber até a criança morrer. Depois que a criança morreu, Davi se levantou. Mas o grande ponto nisso, o foco, foi o profeta Natã revelar, falar a mensagem de Deus, ser um mensageiro do Senhor e apontar o pecado de Davi. Não só apontar, levá-lo ao arrependimento. E nós, nos dias de hoje, não temos que ser só acusadores. Não, nós temos que falar o pecado das pessoas com o intuito de levá-las ao arrependimento. Não ser aquele que está falando aqui, falando ali, mas confrontar o pecador com o intuito de levá-lo ao arrependimento. Esse é o nosso papel como homens e mulheres de Deus e temos que aprender com o profeta Natã. O profeta Natã também foi muito importante ali quando Davi desejou construir o templo do Senhor, construir a casa do Senhor. O profeta Natã trouxe a mensagem do Senhor para Davi, lhe dizendo que ele não poderia construir a casa do Senhor, porque ele tinha sangue em suas mãos. E o rei Davi ouviu a mensagem que veio através do profeta Natã da parte de Deus. E assim o rei Davi
juntou muito material para que o seu filho viesse construir. E o profeta Natã, segundo relatos bíblicos, teve muita influência no começo do reinado de Salomão. Então, são esses os princípios, os exemplos que o profeta Natã deixou para a nossa geração, para mim e para você, como homem e mulher de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Deixa eu orar por ti. Pai querido e Pai santo, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento o teu filho e a tua filha agora. Pai, que a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua proteção, a tua bondade esteja sobre a vida do teu filho e da tua filha, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.